E estamos de volta com a parte 2 do informativo 879 do STJ e ainda reiniciamos com os julgados da terceira turma. O próximo foi inserido na Lei de Falências. Destaque da seguinte forma: A. Na hipótese de crédito sujeito à recuperação judicial, a execução não pode prosseguir contra o empresário individual, tampouco contra sua pessoa física, ainda que na condição de avalista, pois atingirá o mesmo patrimônio e será empregado para o pagamento dos demais credores submetidos ao plano. B. As dívidas do empresário individual casado em comunhão universal de bens também são de seu cônjuge e serão pagas com patrimônio comum. Assim, não há como a execução de crédito concursal prosseguir também em relação ao cônjuge avalista, salvo se houver cessação da comunhão. Então, gente, bora lá, né? Vamos primeiro aqui para a regra, tá? Como é que funciona numa recuperação judicial? Ocorre a novação das dívidas e essas dívidas serão pagas conforme o plano de recuperação judicial. Mas, eventualmente, podem existir co-obrigados. Por exemplo, imagina que há uma execução de um título de crédito. Esse título de crédito tinha um avalista, tinha um fiador, tinha qualquer outro co-obrigado. Gente, não muda nada em relação aos co-obrigados, tá? Então, olha o que diz o artigo 49, parágrafo 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso. Então, essa recuperação judicial não impede o credor de prosseguir normalmente com sua execução contra um co-obrigado. Então, um avalista, um fiador, enfim, beleza, não muda nada, não tem novação da dívida ali em relação ao co-obrigado, não atrapalha a execução, nada disso. Aí imagina uma situação assim, imagina que um empresário individual entrou em recuperação judicial. O que nós temos que ter em mente? Não estamos falando de uma sociedade limitada unipessoal, que aí sim existe a limitação, né? Existe a distinção de patrimônios. Aqui estamos falando de um empresário individual. Então, esse empresário individual ele responde com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Isso é importante para a gente entender isso aqui. Agora imagina que esse empresário individual, ele emitiu um título de crédito e o credor disse, faça o seguinte, você, pessoa física, Zezinho, assine aqui como avalista, você e sua esposa. Foi a garantia que ele quis, né? E aí, a empresa entrou em recuperação judicial, o credor propôs a ação, ou eu quis permanecer, né, com a ação em face do CPF, né, do Zezinho, e da esposa do Zezinho, que era casada no regime da comunhão universal de bens. Dizendo que, ora, ele é avalista. E a recuperação judicial não tem impacto sobre os co-obrigados. Gente, qual é a questão, gente, aqui nesse caso concreto? Em tese, isso aqui poderia dar certo, mas não dá só por um motivo. Estamos tratando de um empresário individual. Então, o patrimônio do empresário individual se confunde com o patrimônio da empresa. Ele é responsável pelas obrigações da empresa. Então, o fato dele ser avalista, na prática, não muda nada. Porque não é possível adentrar no patrimônio dele, porque o patrimônio dele como um todo vai ter que ser utilizado para saldar as dívidas da recuperação. E o da esposa? Comunhão universal de bens, moço. Então, mesma coisa que tá todo mundo no mesmo BO, entendeu? Então, nós temos um empresário individual que é corresponsável pelas dívidas da empresa e uma cônjuge que está casada no regime da comunhão universal de bens. Então, não sobrou foi nada, que é tudo uma coisa só. Então, o fato dele ser avalista não quer dizer absolutamente nada, porque ele já era responsável. E esse aval não tem como ser utilizado como uma forma de criar um supercrédito, entendeu? Para defender a situação desse credor específico. Vai entrar tudo na recuperação judicial, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A. Na hipótese de crédito sujeito à recuperação judicial,
a execução não pode prosseguir contra o empresário individual, tampouco contra a sua pessoa física, ainda que na condição de avalista, pois atingirá o mesmo patrimônio que será empregado para o pagamento dos demais credores submetidos ao plano. B. As dívidas do empresário individual casado em regime universal de bens também são de seu cônjuge e serão pagas com patrimônio comum. Assim, não há como a execução de crédito concursal prosseguir também em relação ao cônjuge avalista, salvo se houver cessação da comunhão. Seguindo em frente, vamos agora para os julgados da 4ª turma do STJ. Primeiro foi inserido na Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9610 de 98, destaque da seguinte forma: aplica-se a responsabilidade solidária do artigo 110 da Lei 9610 de 98 ao proprietário do estabelecimento em que ocorre execução pública de obras musicais, independentemente da participação na organização ou de percepção de lucros. Então, gente, como é que funciona isso aqui? Existe um escritório chamado ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Esse escritório, ele é responsável por centralizar a cobrança da retribuição autoral, sempre que tem algum evento, alguma festa, enfim, algo que toque música, né? Então, imagina, vai ter uma festa. O estabelecimento responsável pela festa tem que recolher os direitos autorais, recolhe para o ECAD, e o ECAD é quem faz a gestão e a distribuição desses direitos autorais. Aí vem a pergunta aqui no caso concreto, que foi mais ou menos assim, ó. Imagina que o Eduardo ele tem um galpão, esse galpão ele está adaptado para receber eventos, então tem palco, tem acústica, tem área de bar, enfim. Ele costuma alugar. Uma produtora aluga o espaço e realiza ali uma festa aberta com execução pública de obras musicais. Agora, ela não recolhe a retribuição autoral. O ECAD propõe uma ação cobrando, mas não propõe só da produtora, propõe também em face do Eduardo, sob a alegação de que ele seria corresponsável. E aí vem a pergunta, ele é corresponsável? Sim, tá, ele é corresponsável. Por quê, gente? Porque pelo artigo 110, pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas realizadas nos locais ou estabelecimentos a que alude o artigo 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos. Então, olha só, todo mundo que está aqui nessa cadeia de produção do evento responde junto. Inclusive, está o proprietário do estabelecimento. Por quê? Porque ele explora economicamente o local que é destinado ao evento. Então, ele é também um corresponsável. Então, como é que ficou o destaque? Aplica-se a responsabilidade solidária do artigo 110 da Lei 9610 de 98 ao proprietário do estabelecimento em que ocorre execução pública de obras musicais, independentemente de participação da organização ou de percepção de lucros. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na LINDB, destaque da seguinte forma: a Justiça Brasileira é competente para apreciar pedido de alvará judicial visando a autorização para lavratura de procuração em cartório no Brasil, em nome de herdeiro incapaz, a fim de permitir a atuação de sua curadora em inventário de bens situados no exterior. Então imagine uma situação assim, o Antônio faleceu em Portugal e ele deixou bens situados em Portugal. De quem é a competência, né, então, para esse inventário? Portugal, né? Então vai ser em Portugal que vai decidir sobre esse inventário. Até aí, beleza. Mas tem uma herdeira que é a Bruna, ela é incapaz, né, por algum motivo, e ela reside no Brasil. E ela é representada por uma curadora no Brasil, que é a Lúcia. Gente, então, primeira pergunta. A Justiça Brasileira vai decidir algo sobre esse inventário? Não vai não, tá? Porque o inventário aqui está sendo processado em Portugal, envolvendo imóveis lá em Portugal. Beleza.
Mas imagina, a Lúcia precisa de uma procuração feita pela Bruna para atuar nesse inventário lá em Portugal, inclusive assinando documento, praticando ato processual, alienando bens, enfim. E aí ela busca na Justiça Brasileira simplesmente uma autorização para a emissão dessa procuração, já que a Bruna é uma pessoa incapaz que é curatelada pela Lúcia. Então, qual é o pedido na Justiça Brasileira? Não é que ela decida sobre o inventário lá em Portugal, é simplesmente a autorização para uma procuração a ser passada pela Bruna para a Lúcia. Justiça Brasileira é competente? É, tá? Ela é competente, porque aqui não se trata de uma decisão sobre o inventário estrangeiro. É simplesmente uma decisão sobre a possibilidade ou não de emitir um alvará que permita essa procuração. Então não tem decisão aqui sobre nada, não é? E sobre o mérito do inventário, não é melhor dizendo. Por isso, não há nenhum problema aqui na competência do Brasil para a expedição desse alvará. Então, como é que ficou o destaque? A Justiça Brasileira é competente para apreciar pedido de alvará judicial visando autorização para a lavratura de procuração no cartório brasileiro, em nome de herdeiro incapaz, a fim de permitir a atuação de sua curadora em inventário de bens situados no exterior. Seguindo em frente, julgados da quinta turma do STJ, primeiro foi inserido na Lei 8176 de 91, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, destaque da seguinte forma: o crime de usurpação de matéria-prima da União, previsto no artigo 2º caput da Lei 8176 de 91, no qual se refere à conduta de explorar matéria-prima, deve ser compreendido como sinônimo de aproveitar a matéria-prima, sendo prescindível, ou seja, sendo dispensável, a obtenção de lucro ou o estabelecimento de atividade econômica. 2. A denúncia que não descreve o proveito obtido com a matéria-prima extraída é inepta para a imputação do crime de usurpação de matéria-prima da União. E 3. O descarte de matéria-prima denota que não houve exploração dela e justifica a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Então, primeiro ponto, né? Qual é o fato típico aqui? É o crime do artigo 2º da Lei 8176 de 91. Constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Então vem a pergunta: o que seria explorar a matéria-prima? É esse o núcleo da discussão, tá? Porque o fato típico é você produzir bens ou explorar a matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações. Então, o que seria explorar a matéria-prima? O argumento da defesa seria que explorar tem relação com obter lucro. Explorar tem relação com obter lucro, gente? Necessariamente? Não, tá? Então, essa tese está descartada. Então, explorar não é a mesma coisa que obter lucro. No caso concreto, foi saibro, tá? Era um terreno que tinha saibro, que é matéria-prima da União, e esse terreno foi terraplanado. Então, qual era a tese defensiva? Teria que ter tido a venda desse saibro. E aí, com a venda desse saibro, você tem lucro, atividade econômica, e aí é que tem uma exploração. Essa tese foi descartada. Mas o réu foi absolvido. Por quê? Porque, gente, exploração pressupõe o uso, tá? Então tem que ter algum uso. E no caso concreto não teve uso. O que aconteceu? Era um terreno e foi feita uma terraplanagem desse terreno. Então o saibro que estava naquele terreno foi descartado. Então teve uso? Não teve uso, tá? Não houve uma exploração. Beleza? Por quê? Porque a exploração ela denota o uso.
Então, se você realiza a terraplanagem do terreno, você pega essa matéria-prima e simplesmente descarta, você não teve uso. E, gente, a denúncia que não narra qual foi a exploração, então que não trouxe qual foi o uso dado a essa matéria-prima, é uma denúncia inepta. Então não tem nem justa causa para seu recebimento. Então, como é que ficaram os destaques? 1. O crime de usurpação de matéria-prima da União, previsto no artigo 2º caput da Lei 8176 de 91, no que se refere à conduta explorar matéria-prima, deve ser compreendido como sinônimo de aproveitar a matéria-prima, sendo dispensável, ou seja, sendo prescindível, a obtenção de lucro ou o exercício de atividade econômica. 2. A denúncia que não descreve o proveito obtido com a matéria-prima extraída é inepta para a imputação do crime de usurpação de matéria-prima da União. E 3. O descarte de matéria-prima denota que não houve a exploração dela e justifica a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Seguindo em frente, vamos agora para os julgados da 6ª turma do STJ. O primeiro deles foi inserido no Código Penal. Após a vigência, a Lei 13.964 de 2019, que deu redação ao artigo 51 do Código Penal, persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa. Então, qual é o artigo aqui analisado? É o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pelo tal do pacote anticrime, né? Lei número 13.964 de 2019. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada, escuta só, perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Gente, antes existia um debate, não é? A pena de multa, como é que funciona, onde é que ela vai ser executada, quem vai executar, é uma pena no sentido penal, não é? Ou se converte realmente em uma mera dívida de valor. E aí o pacote anticrime, ele traz uma previsão aqui meio megazord, né? Ele diz assim, ó, vai ser executado perante o juízo da execução penal. Então, já sabemos aqui que não é uma execução fiscal, tá? É nos próprios autos da execução penal, mas é uma dívida de valor. Então, você aplica as normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne a causa interruptiva e suspensiva de prescrição. Então, é um megazord realmente, né? Você pega uma dívida de valor, todas as normativas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive de causa interruptiva e suspensiva de prescrição, são aplicadas, mas quem executa é o juízo da execução penal. Beleza, tranquilo. Agora imagina que o Ministério Público não executa. Passa o tempo e nada do Ministério Público fazer o trabalho dele de executar. Vem a pergunta: ainda é possível a execução subsidiária realizada pela Fazenda Pública? Ainda é possível, tá, gente? Aí, nesse caso, o que faz? Faz inscrição em dívida ativa, né? E executa perante o juízo da Fazenda Pública. Normal, tá? É possível, perfeitamente possível. E aqui, o artigo 51 dá uma dica quanto a isso, né? Quando ele traz que continua sendo aplicadas as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, continua não é sendo aplicado. Então, existe ainda essa legitimidade subsidiária, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Após a vigência da Lei 13.964 de 2019, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem rápido, tá? Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros. Ele dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo,
atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua futura prova de títulos. Então vamos voltar agora com o julgado inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: em ação penal que apura crime contra a ordem tributária, consistente na supressão continuada de CMS, a limitação do rol de testemunhas prevista no artigo 401 do Código de Processo Penal deve considerar a unidade fática da conduta, não sendo exigível a oitiva de até 8 testemunhas para cada mês de ocorrência do fato gerador. Então, qual é a regra que está lá no artigo 401 do Código Penal? Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Então, por exemplo, uma testemunha se refere a outra pessoa. Essa pessoa pode eventualmente ser ouvida fora das 8. E é isso, tá? Então são 8 testemunhas de defesa, 8 de acusação. Aí imagina um caso assim. Nós temos uma situação de um crime contra a ordem tributária, que foi uma supressão continuada de ICMS, meio que um crime continuado, né? Mês a mês havia uma supressão de ICMS. Todo mês igual. Então, era um contexto fático único, né? Onde mês a mês aquela situação se repetia. Mas o réu queria ouvir 28 testemunhas. Por quê? Porque ele queria que o limite de 8 testemunhas fosse para cada mês. Então, para cada fato isoladamente, cada mês isoladamente em que houve supressão de ICMS, ele defendia que ele poderia levar 8 testemunhas. Aí o juiz não ficou muito feliz, né? Porque, gente, imagina a trabalheira de ouvir 28 testemunhas, imagina o tempo. O judiciário realmente não dá conta de uma situação dessas, sabe? E não havia uma necessidade, porque se fosse algo extremamente complexo, enfim, ok. Mas em uma situação normal, você ter que ouvir 28 testemunhas não faz sentido, né? E esse limite de 8, que já é um limite grande, grande mesmo, 8 testemunhas, 8 de defesa e 8 de acusação, né? Então 16, né, esse limite, ele diz respeito à unidade fática. E aqui, mesmo que você tenha uma situação que se renova mês a mês, você tem, não é, uma situação que se repete. Então, há uma unidade fática, realmente. Então, o limite aqui de 8 testemunhas de defesa e 8 de acusação é para o todo. 28 testemunhas só da defesa, com certeza leva a uma sobrecarga, leva a um atraso, prejudica a razoável duração do processo, enfim, prejudica bastante o andamento do processo, né? Imagina até na hora de julgar, você ter que analisar as 28 testemunhas, né? Enfim, se torna algo repetitivo, algo que realmente não faz sentido. Então, como é que ficou o destaque? Em ação penal que apura crime contra a ordem tributária, consistente na supressão continuada de ICMS, a limitação do rol de testemunhas prevista no artigo 401 do Código de Processo Penal deve considerar a unidade fática da conduta, não sendo exigida a oitiva de até 8 testemunhas para cada mês de ocorrência do fato gerador. Seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje. Ele foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é válida a recusa do Ministério Público ao oferecimento de acordo de não persecução penal em razão da existência de inquéritos penais e processos em andamento indicativos de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. Então, bora lá. Artigo 28A, acordo de não persecução penal. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa
e alternativamente. Aí nós temos quais são essas condições, né? Mas vamos focar aqui nos requisitos. Então tem que ter o quê? Confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Tem que ser infração penal sem violência ou grave ameaça. Tem que ter uma pena mínima inferior a 4 anos. E além disso, né, gente? Tem que ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Para além disso, aí nós temos lá no parágrafo 2º, o disposto no caput deste artigo não se aplicará nas seguintes hipóteses: se for cabível transação penal de competência do Juizado Especial Criminal. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. A gente vai focar nesse inciso 2, tá? Mais 3. Não ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos com a NPP, transação penal ou suspensão condicional do processo. E também não pode ter sido crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, beleza? Então, temos essas vedações. Vamos focar nessa do inciso 2. Então, além de tudo, a gente não pode ser reincidente ou também não pode ter uma conduta habitual, reiterada ou profissional. Gente, reincidente é um termo técnico, né? Para ser reincidente tem que ter trânsito em julgado. Inclusive, esse trânsito em julgado tem que ter ocorrido nos últimos 5 anos. Senão, não é reincidente, né? Pode ter até maus antecedentes, mas reincidente não é. Mas o que seria um criminoso habitual? E aí, mesmo sem trânsito em julgado, dá para dizer que existe habitualidade, ou reiteração, ou profissionalidade nessa atuação criminosa? Sim, tá? Então, a pessoa tem vários e vários, tem ali, como dizem, né, a capivara dele, a folha de antecedentes dele tem 3 páginas e tudo mesmo crime. Imagina, vários crimes patrimoniais ali, 3 páginas, mas ainda não tem nenhum trânsito em julgado. Ele é um criminoso habitual, gente, dá para dizer que tem toda a cara e todo o jeito, né? Então, realmente, é um grande indicativo de que não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, essa NPP. Isso daí a gente pode ter certeza, né? Já que existe um grande indicativo de que é sim uma conduta habitual, reiterada ou profissional. Beleza? Então, quando a gente fala em reincidência, aí tem que ser bem técnico, né? Tem que ter sido condenação transitada em julgado nos últimos 5 anos. Quando a gente fala em conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, aí mesmo que não tenha trânsito em julgado, ainda assim não é possível você enquadrar. Então, como é que ficou o último destaque de hoje? É válida a recusa do Ministério Público ao oferecimento de acordo de não persecução penal em razão da existência de inquéritos policiais e processos em andamento indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E se você gostou, deixa aquele like, compartilha, seja com aquele amigo, seja naquele grupo de WhatsApp, seja na sua rede social preferida e marca a gente, tá? E deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque ela ajuda demais. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.